Essa semana eu abri uma caixa de perguntas no meu Insta para falar um pouquinho sobre fresadoras. E eu quero abrir um quadro novo, que é Celso Responde, e eu tô aqui na Digitaus com o Alisson, que é técnico de prótese odontológica aqui do laboratório, meu sócio aqui da Digitaus. E fica aqui até o final desse vídeo que a gente vai responder todas as dúvidas que vocês tiveram e que me passaram lá na minha caixa de perguntas do Instagram. Bom, pessoal, tem aqui as perguntas que vocês fizeram lá no nosso chat. Alisson, que legal que a gente vai inaugurar esse nosso quadro aqui no nosso canal, que é o Celso Responde. Alisson, eu tenho umas perguntas que o pessoal fez. Uma delas é: quanto tempo em média a gente leva para fresar uma coroa unitária? Então vamos responder pro pessoal isso? Bom, é um prazer aí poder participar do quadro do Celso. Então, em média, a gente leva de 40 a 50 minutos para fresar uma coroa em silicato, sendo que cada material tem uma estratégia diferente, mas a média de fresagem é de 40 a 50 minutos nessa máquina. Hoje existem algumas máquinas que tem o chairside, né, que é de consultório, que levam entre 8 a 12 minutos, mas claro, é outra proposta de fresadora, né? É um fluxo bem mais dinâmico, que seria para a gente fresar um elemento por vez. Aqui a gente tem a possibilidade de fresar 6 elementos, então leva entre 40 e 50 minutos, dependendo do tamanho da peça. E que tipo de material que a gente consegue fresar, normalmente para fazer provisórios? Então é interessante a gente falar de coroas unitárias, que o pessoal perguntou dessas coroas, que material que a gente utiliza para fresar essas unitárias? Normalmente, para casos de provisório, a gente utiliza o PMMA, que é polimetacrilato. Então hoje é um material que ele tem uma boa resistência e ele dá uma boa longevidade, né, pro caso de provisório. Então a gente tem uma estabilidade bem bacana no PMMA para provisório. E para definitivo? Caso de definitivos, a gente utiliza dissilicato de lítio, né, o famoso MX. Também tem o cerômero e a gente consegue fresar as cerâmicas vítreas, então, que são as com reforço em leucita. Então são uma das opções que a gente tem. No caso de coroas, a gente também pode utilizar a zircônia, tanto a zircônia estratificada quanto a maquiada. Então é basicamente os materiais que a gente tem trabalhado hoje no mercado. Beleza. Outra pergunta que o pessoal fez aqui também foi: qual a diferença entre as máquinas de 4 e 5 eixos? Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque essas fresadoras, na verdade, não são nada mais do que uns tornos, né, onde a gente vai trabalhar, e a gente fala muito em máquinas de 4 e de 5 eixos. Aqui no laboratório a gente tem duas máquinas de 5 eixos, uma que trabalha e fresa metal, enfim, e essa aqui que é uma máquina que ela é muito mais específica, muito mais delicada para fazer términos melhores. Mas essas duas aqui são máquinas de 5 eixos. Mas qual a diferença de máquinas de 4 e 5 eixos? Então hoje as mais antigas eram 3 eixos, depois elas evoluíram, então as 4 eixos são as máquinas de 3 eixos adaptadas, e hoje a gente tem as de 5. Então a diferença é que quando a gente vai fazer a estratégia de fresagem, na de 5 a gente tem uma precisão e uma qualidade no acabamento muito maior na de 5 eixos, porque ela faz vários movimentos, então elas são 5 eixos simultâneos. E na de 3 e 4 é um pouco limitada. Então lá, por exemplo, em caso de posteriores, molares, a gente consegue uma oclusal muito mais definida numa de 5 eixos do que numa de 4. Outra pergunta aqui: é verdade que os blocos de resina fresados têm melhor adaptação que peças impressas? Essa é uma pergunta que a gente vai evoluindo com a impressão 3D. A gente tem várias formas e vários jeitos de fazer essas impressões 3D e vários materiais que acabaram vindo para o mercado nesses últimos tempos, mas que muda de uma coisa para outra, né? A gente tem dúvidas sobre esses fluxos. E o que tu acha, né? É verdade que esses blocos de resina fresados têm melhor adaptação? Então, tudo depende do preparo que é feito e da inserção da peça. Quando é fresado, a gente consegue uma boa adaptação se a gente tem um preparo expulsivo. Caso a gente tenha um preparo retentivo, tem algumas limitações de cálculo no software de cálculo da máquina, que a máquina não vai conseguir uma inserção para fresar. Nesse caso, as peças impressas, dependendo do tamanho e inserção, também podem se sair melhor. Mas o que acontece? Se a gente tiver uma peça muito pequena ou uma área muito pequena onde a gente não consiga botar o suporte, talvez a gente tenha que botar o suporte numa área que vá complicar a adaptação. Tudo isso depende do preparo que a gente tem e da inserção. Então, muito que manda na questão adaptação é a parte clínica. Se a gente tiver uma inserção bacana, a gente vai conseguir ter uma boa adaptação tanto na fresada quanto na impressa.
mas as duas têm essa breve limitação, né? Uma é do suporte da impressão e outra é do processador da máquina, então o cálculo, o pós de cálculo, né? É interessante tu falar de suportes, né? Porque tanto as peças que são fresadas quanto impressas, elas vão ter suportes, a gente não consegue imprimir nem fresá-las no ar. Os suportes que são colocados então nessas bolachas ou nesses bloquinhos que são fresados, a gente usa menos suportes talvez do que uma impressão 3D. Então a área onde a gente vai colocar ele pode ser a mesma, mas a gente vai colocar numa impressora a partir de uma mesa alguns tipos de suportes numa área só. E as fresadas a gente tem que ter mais do que um lugar para colocar. Então é bem interessante a gente levantar essas questões de suporte, porque tanto para um processo quanto o outro, isso vai fazer diferença na hora da gente fresar ou imprimir uma peça. E essa adaptação vai mudar por isso. Quando a gente trabalha com silicato, normalmente é um suporte. Se a gente for fazer uma zircônia, por exemplo, a gente precisaria de uns 4 suportes. Então, porque o clamp, o tipo de fixação é diferente da zircônia para o de silicato. Então, como tu disse, lá na peça impressa, a gente precisa de vários suportes. E todos eles numa área. Exatamente. Então é bem interessante a gente levantar essas questões e pensar o que eu vou fazer, qual o trabalho que a gente vai entregar para o nosso paciente, o tipo de preparo que a gente tem, o tipo de material que a gente quer entregar para eles, se é um dente ou uma coroa ou um tabletop, enfim, qual o trabalho que a gente vai fazer, se ele é fresado ou impresso, qual o resultado que eu quero para esse paciente. Eu acho interessante. Outra pergunta que a gente tem, dá para a gente fresar prótese sobre implantes diretamente ou a gente precisa de um intermediário? Isso é uma boa pergunta, né? Hoje em dia a gente pensa em fazer, por exemplo, um protocolo, às vezes com link ou sem link, ou antigamente a gente fazia as coroas diretamente na cabeça dos implantes que eram de HE, por exemplo. Enfim, o que tu acha sobre isso? A gente precisa de algum intermediário ou a gente pode fresar diretamente em cima dos nossos componentes ou em cima diretamente da cabeça dos implantes? Então, hoje a gente tem as duas possibilidades. A gente consegue fresar diretamente em cima da cabeça do implante, mini pilar, HE, então esses implantes que já tem o intermediário para fora, né, vamos dizer a grosso modo, a gente consegue fresar. Porém, tem vários estudos por aí que dizem que a zircônia é muito mais dura que o metal e acaba desgastando o intermediário do implante. A maioria dos clientes opta por usar um intermediário. Então, isso o que a gente tem? Tem o torque do parafuso em cima do intermediário e a zircônia não fica em contato com o implante. No laboratório, cada clínico pede o caso específico. Então, alguns gostam de usar o intermediário e outros querem que fresem direto. Mas a gente consegue fresar as duas opções, tanto direto quanto em cima do link. Eu particularmente gosto mais de usar o link porque a gente tem uma adaptação melhor e o stop do parafuso ali a gente consegue deixar ele bem mais preciso usando o link. Mas a gente consegue fazer de ambas as partes, mas sempre fica a critério do clínico escolher o que ele acha melhor. Se a gente vai pensar quais são as vantagens e desvantagens disso, né? Se a gente fizesse em cima de link, eu acredito que a desvantagem disso é a cimentação, né? Porque, por exemplo, se a gente fizesse em cima de uma zircônia, a zircônia ela não é sensível aos processos de ataque ácido e cimentação. É claro que hoje em dia tem formas de a gente sensibilizar essas zircônias, então talvez essa questão do link já vai cada vez menos ser tão importante. E fazendo diretamente na cabeça dos implantes, ou por exemplo, na cabeça do mini pilar, qual é a desvantagem? A gente vai ter ele, vamos pensar assim, estragando o nosso pilar, mas a gente não vai ter essa questão do problema da cimentação. Então eu acho que, como tu falaste, né, cada clínico vai pensar de alguma forma e vai gostar de algum tipo de material. Tu elimina um ponto de falha, que seria a cimentação da zircônia. Porém, tu perde nessa questão de ter o desgaste do intermediário, né? Isso aí. Outra pergunta que fizeram também é comum quebrar fresas, o que fazer para aumentar a vida útil delas? Hoje a gente vê que essas fresas que a gente utiliza nas fresadoras, elas são caras, então a gente tem que ter um cuidado para que a gente não perca. Às vezes, num trabalho, a gente acaba perdendo todo o lucro do trabalho, perdendo uma ou duas fresas, às vezes por um erro de cálculo, enfim. Então, como que a gente faz se é comum quebrar essas fresas e como que a gente faz para aumentar a vida útil delas? Comum não é, né? Ela não deve estar quebrando com muita frequência. Se tem algo que está quebrando com muita frequência ou com uma peça, ou é erro de cálculo, ou o próprio preparo não tem inserção e quando vai fresar que a peça não dá essa inserção e quebra a broca. Mas porém todas as brocas de todas as marcas, todos os equipamentos têm uma vida útil. Então, por exemplo, essa máquina aqui, ela marca horas de vida da broca. Então vai chegar lá no fim e ela vai pedir para substituir. Dá para usar mais um pouco? Dá. Mas a partir dali pode ser um ponto de ruptura. Pode ser onde ela venha a quebrar.
Mas claro, a gente precisa avaliar essa questão, né, do preparo, da inserção da peça e quantas horas foi usada a broca. Se for quebrando com muita frequência, para tudo, que alguma coisa está errada. Ou no cálculo, ou no desenho da peça, algo está estranho. Outra pergunta aqui, ó. Fresagem de zircônia precisa obrigatoriamente de sinterização? Essa também é uma pergunta que é recorrente, porque o pessoal não entende, né? Essas máquinas, elas, como a gente fala de vida útil de broca, imagina se a gente tivesse essas zircônias já sinterizadas. A gente teria muito mais dificuldade da máquina fresar, mas eu queria que tu respondesse isso, né? Então, fresar zircônia, a gente precisa de sinterização obrigatoriamente? E o que é a sinterização? Sim. Vamos lá. Então, sim, a zircônia, ela vem pré-moldada, né? Então, ela vem pré-sinterizada pra gente. Se ela viesse já sinterizada, ela é um material muito duro, então seria praticamente impossível para qualquer fresadora fresar ela. E exigir muito do motor e muito de broca. Então as empresas mandam ela pré-sinterizada, a gente fresa ela, ela tem um coeficiente de contração, então cada vez que ela é fresada, ela fresa um dente grande, isso o software de CAM já calcula o quanto ela vai reduzir. Então a gente fresa ela grande e ela passa por um processo de sinterização. O processo de sinterização é nada mais nada menos que aglutinar todas as partículas da zircônia. Quando isso acontece lá no calor do forno a 1500 graus, a peça contrai e fica no tamanho real, no tamanho que deveria ser. Então sempre é obrigatório passar por esse processo. Hoje ainda não existe nenhuma tecnologia, nada no mercado que já traga a zircônia pronta para fresar. É sempre esse processo. Então a gente recebe pré-sinterizado, fresa ela e acaba sinterizando dentro do laboratório. E essas bolachas já vêm com o valor percentual de sinterização, né? Quanto que ela vai contrair? A gente tem que colocar lá no software de CAM na máquina o quanto que ela tem que ser fresada maior para que a gente chegue na peça exatamente o tamanho que a gente desenhou lá no nosso software de CAD. Cada fabricante vai ter na caixa ou lado da bolacha, né? Qual é o coeficiente de contração. Então isso a gente tem que colocar lá no software de CAM e ela vai calcular sozinho, vai fresar uma peça grande. Quando a gente sinterizar, ela vai ficar exatamente do tamanho normal. Isso é um cuidado que o pessoal do laboratório tem que ter sempre. Mudou a marca, mudou o fabricante, vai mudar esse coeficiente. Então a gente tem que ir lá e mudar no software de CAM. Beleza, Alisson, eram as perguntas que o pessoal fez, achei bem interessantes as respostas. Eu acho que agora o pessoal, se tiver alguma outra dúvida, pode ir lá escrever nos comentários que a gente pode fazer até um outro vídeo explicando sobre outros assuntos. Acho bem enriquecedor a gente poder estar aqui dentro do laboratório, entendendo como que isso tudo funciona. É muito comum as pessoas não entenderem muito desses processos, que não faz parte, às vezes, do aprendizado, da odontologia do dentista, entender todo esse fluxo. E a gente está aqui para responder essas dúvidas, aprender juntos. E escrevam lá então nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like que a gente pode responder para vocês. Valeu, Alisson. Muito obrigado. Até mais. Valeu.